editor da revista Saúde e sou editor comigo. Tive um prazer em fazer esta terceira edição, que agora tem um título diferente, que antes era o Manual Cosmético Artesanal e agora é o Manual Cosmético. Tem mais sítio para a parte, tem mais virado a muitos estudantes de farmácia também. E então o currículo para Belisários é muito vasto, vocês veem depois na contracapa. E então vou dar a palavra a ele. Muito obrigado. Eu costumo sempre já me apresentar. Faça o favor. Falar um bocadinho de cosmética. Sim, sim. Pronto, eu já me apresentei, sou farmacêutico, sou formado do IFAMES, já não sei se havia aqui alguém na sala, eu gosto sempre de saber da área da química, da biologia, das medicinas, da farmácia, e também vamos falar sobre isso. O meu livro, mas porquê é que eu chamei Manual de Cosmética? Eu chamei Manual de Cosmética, não gosto de dar nomes à cosmética. E então uma das coisas que, uma grande confusão que há é o que é cosmética natural e o que é um cosmético natural. Isso é uma coisa um bocadinho confusa. E como é um bocadinho confusa, aqui há meia dúzia de anos chegou uma norma internacional, uma ISO, International Standard Organization, e a norma diz mais ou menos isto: não há cosméticos naturais. O que há é ingredientes naturais, ingredientes que são puramente sintéticos, feitos pelos químicos, faz favor, e ingredientes de origem natural, que é a sua esmagadora maioria. Então, ingredientes naturais, propriamente ditos, naturais, os óleos essenciais, os óleos vegetais, os hidrolatos, as argilas, e não há assim muito mais. Depois os químicos fazem milhares de ingredientes sintéticos. E depois a grande maioria são ingredientes de origem natural, quer dizer, vai buscar a natureza, os ingredientes naturais, e depois a partir desses ingredientes faz então um ingrediente de origem natural. Eu por acaso reparei, dei aqui uma volta às bancadas, e reparei que há uma senhora, não sei se há aqui, uma bancada tem sabonetes artesanais com óleos de origem natural. Isto está cientificamente já 100% correto. O sabonete é artesanal, quer dizer, não é industrial. É feito de forma artesanal, com óleos naturais, com óleos vegetais. Façam o favor de entrar. Estamos ainda a falar o que é o que se considera um cosmético natural. Portanto, o que a norma diz, a norma internacional, não há cosméticos naturais. O que há é ingredientes naturais, ingredientes de origem natural e ingredientes que não são naturais, são sintéticos. Portanto, está muito bem dita a expressão, sabonete artesanal com óleos naturais. E depois esta norma internacional até tem um anexo, um conjunto de reações químicas que são permitidas, que se consideram aceitáveis para fazer um ingrediente de origem natural. E entre essas reações, é uma coisa que eu falo aqui no livro, é a reação de saponificação. Quer dizer, nós pegamos nos óleos vegetais e depois, por uma reação de saponificação com hidróxido de sódio, fazemos o sabonete. Portanto, fazemos o sabonete. Eu, algumas workshops que tenho feito, e faço agora um workshop, eu faço um workshop por ano, no Jardim Botânico da Ajuda. Uma das coisas que eu constatei foi que a maioria das pessoas que iam no workshop eram das mais. É o caso aqui desta assistência. Não havia ninguém da área de farmácia, da área das químicas, da área da biologia, da área da medicina. Então, uma das características do meu livro é que tem uma grande introdução, precisamente à química. Aqui logo ao princípio, eu também introdução à química, para quem não é da área, para quem não é desta área. O que é um ácido, o que é uma base, o que são ácidos de frutos, o que são hidroxiácidos, são beta-hidroxiácidos. Tem uma explicação, introdução à química, introdução à microbiologia. Portanto, precisamente que, agora como engenheiro químico, diz assim, isto é muito fraquinho, não é? Uma vez, num workshop, comecei a falar sobre a pele e nisto uma das senhoras que estava assim à minha frente era dermatologista assim. Pronto, então ficamos assim entendidos o que é um cosmético natural. Não existe. Há ingredientes naturais.
E se repararem no comércio, muitas vezes vem 90% nos médicos que estão no comércio, 90% de ingredientes de origem natural. Agora, há um diferença que vi também ali na bancada dos sabonetes, que é ingredientes de origem biológica. Isso, a norma também define, esta norma internacional. Esta norma internacional só se tem acesso à norma se comprando ao Instituto de Defesa da Qualidade. A norma também define o que são ingredientes biológicos. Se são plantas, tiveram que ser cultivadas por uma produção biológica. E uma coisa que eu achei muita graça é a questão da água. Então eles dizem assim, toda a água é natural, não há água sintética. Isso. E agora, o que é água biológica? Então eles definem que a água biológica, a água faz parte dos sumos, dos frutos e das plantas cultivados por uma produção biológica. Portanto, a norma também é essa definição. Outra das coisas que eu gosto de referir, num livro, para mim é uma coisa que tem que estar sempre definido, é o nome internacional dos ingredientes cosméticos. Para as pessoas que entraram agora, eu vou explicar porque é que se chama cosmética, e eu não gosto de chamar cosmética natural, cosmética artesanal, não gosto de chamar nada disso. Pronto. Cosmética é cosmética. Já vamos outra vez à definição. Todos os ingredientes cosméticos têm um nome internacional, chamado INCI. Nome INCI. INCI é um acrónimo, quer dizer International Nomenclature of Cosmetic Ingredients. E já vi também aqui nestas bancas, os cosméticos estão aqui, alguns até uma era feita na Bulgária, seguem o INCI. O INCI, esta regra do INCI, é seguida em quase todo o mundo. Na Europa, nos países da América, pertencem à América do Sul, no Japão, no Canadá, quase todo o mundo, o INCI. Portanto, todo o ingrediente cosmético, a gente diz cera de abelha. Cera de abelha é cá em Portugal. Mas não na rotulagem dos cosméticos, percebe cera de abelha, mas ninguém percebe o que é. Temos que pôr beeswax. E depois há alguns ingredientes para os quais o INCI admite exceções, que é o caso da água. A água diz water, mas pode-se pôr em latim aqua. Portanto, para mim, o INCI é uma das coisas que é fundamental. Todo o ingrediente que se usa em cosmética tem que ter um nome internacional. E agora no nome das plantas. Se me dessem licença sentar, o nome das plantas é que é um bocadinho mais complicado. As plantas têm todas um nome em latim. Isto porque esta nomenclatura chamada, dois nomes em latim, o género e a espécie. E esta nomenclatura em latim foi criada pelo Sr. Linneu. Portanto, o meu livro também tem muitas plantas e muitos óleos vegetais, tudo quanto seja de origem vegetal tem que ter um nome em latim. E o Sr. Linneu é um senhor que vive no século botânico sueco do século XVIII. E o século XVIII é um século em que começam a chegar ao Europa muitas plantas desconhecidas na Europa. Por exemplo, na Europa não conheciam uma batata, na Europa não conheciam um tomate, e plantas de jardim, etc. Isto é uma grande confusão, gera-se uma grande confusão na ciência, então se estabeleceu esta regra, todas as plantas têm que ter um nome em latim. E agora há uma coisa que ainda que se pode fazer um bocadinho de confusão. Às vezes há plantas que têm dois nomes em latim. Isto porquê? Isto é assim, o Sr. Linneu classificou no século XVIII as plantas do mundo inteiro sem sair da sua mansão em Estocolmo. E mais tarde, houve outros botânicos que se dedicaram à flora da Ásia, à flora da América Latina, e começaram a reclassificar as plantas. Não, isto não é bem assim. Então vou dar aqui um exemplo típico, que é o caso da chamada gotucola. A gotucola, em botânica, chama-se, o Sr. Linneu chamou-lhe hidrocótila asiática. Mas, mais tarde, outros botânicos vieram e disseram, não, isto não é nada disto, isto é uma centela asiática. E, portanto, o nome que nós devemos falar, quando falamos na planta, é a centela asiática. É o segundo classificador.
Aqui no meu livro tenho algumas plantas, eu faço uma pequena referência, eu não posso alongar muito, faço uma pequena referência, um óleo de origem indiana, que é o óleo de Neem. Eu faço uma pequena referência, mas o óleo de Neem não é bem um óleo cosmético, é um óleo que tem propriedades inseticidas e que se usa nos shampoos para piolhos. Só que a função da cosmética não é uma função inseticida. A função da cosmética, que vem na própria definição, é proteger a pele, limpar, proteger, hidratar, e o inseticida já é um biocida. E uma planta também muito curiosa, que nós em Portugal, em português chamamos o castanheiro da Índia. É uma árvore muito bonita. Podem vê-la no Jardim Botânico da Ajuda, podem vê-la ali à entrada do Parque Sul de Lisboa. Uma planta muito bonita, só que depois de saber mais tarde que a planta não é originária da Índia. É uma planta que é realmente ali do leste da Europa, mas não é da Índia. A mamélis, não, o castanheiro da Índia. A mamélis é a mamélis virginiana, que é americana, no estado da Virgínia. O castanheiro da Índia é, o Sr. Lineu chamou-lhe Aesculus hipocastano. Isto é um bocadinho complicado, mas não sei latim. Aesculus quer dizer castanheiro. Castanha para cavalos, porque era um alimento que era dado aos cavalos na Turquia. E entre eles chamou a Aesculus hipocastano. Pronto. O meu livro é um livro que toca em tudo. Toca em todos os pontos. Portanto, eu já te expliquei que, para quem não é da área das químicas, tem uma grande introdução. Eu agora vou rodear aqui o primário. Eu tenho uma grande introdução à química e à botânica e começa por descrever os ingredientes cosméticos. E eu que digo, isto foi para mim um bocadinho, isto é um bocadinho frustrante. O livro descreve, eu contei 220 ingredientes cosméticos, químicos, sem contar com as plantas, os óleos, manteigas e ceras. 220, mas 220 ingredientes químicos é pouco, porque a indústria química utiliza umas centenas. Então, umas centenas não foram as milhares. Então, quem se quiser, quem for pegar um produto cosmético, depois eu disse aqui no vídeo, e não encontra, vir a composição e não encontrar no livro, no índice remissivo, tem que procurar uma base de dados na internet, porque são aos milhares. Depois é um livro que tem uma parte vegetal, as plantas, como vos disse. Eu saltei aqui uma folha. Tem uma parte vegetal, onde também há também a parte vegetal. A parte vegetal, a parte botânica, também é um bocadinho uma pequena. Há múltiplas mais plantas em cosmética que não vêm aqui no livro. Isto porquê? As grandes firmas de cosmética geralmente têm um representante na Amazónia, um representante da África do Sul, e então vão buscar plantas de floras, dessas floras que não são nossas. Eu agora até encontrei, que é uma coisa muito curiosa, eu sei que existe no mercado, para o cabelo, uma planta chamada Lespedeza. E fui ver a história da Lespedeza. A Lespedeza é o nome de um governador espanhol da Flórida. Governador espanhol da Flórida. Que também isto não é americano. E agora eu penso, não, a Flórida foi comprada aos espanhóis há 200 anos. Florida. A Florida foi comprada aos espanhóis há cerca de 200 anos. Portanto, um dos governadores, quando aquilo era espanhol, chamava-se Lespedeza. E essa planta chama-se Lespedeza, é uma planta que aparece no mercado. Portanto, as plantas, e depois, uma das outras características é a manicure e a pedicure. A manicure, o vernigel gelinho. O que é que se passa no vernigel gelinho? O vernigel gelinho é um produto em que se faz, depois de pisar as unhas, quando se põe as unhas naquele aparelho leve, diz-se em linguagem vulgar que secou, mas não secou. Aquilo não foi uma operação de secagem. Também dizem que catalisou. Não, o que se fez foi uma polimerização
Portanto, no pintar das unhas, há aqui um complexo processo de polimerização. Igualmente, isso é um assunto que eu abordo aqui no capítulo da manicure e da pedicure, e a pintura do cabelo. A pintura química do cabelo não é um complexo processo químico que eu descrevo aqui no livro. Está aqui toda a química, está aqui no pintar das unhas. Eu tenho aqui depois uma frase que diz assim: o penteado, o trabalho do cabeleireiro, é uma arte, mas é uma arte que se fundamenta nas leis da química. Talvez muitos cabeleireiros não se percebam isso, mas tudo quanto se está ali a fazer é fundamentado nas leis da química. E depois tem aqui um capítulo muito ingrato que é a legislação. A legislação que tem, eu dediquei-me muito à legislação. A legislação, há apenas um diploma para toda a Europa, que é o regulamento cosmético. E depois esse regulamento tem vários anexos. Tem lista dos conservantes autorizados, lista dos filtros solares autorizados, e isso vem tudo aqui explicado. E depois criar aqui uma figura que é a avaliação de segurança toxicológica. Os produtores têm que fazer uma avaliação de segurança toxicológica, que é uma coisa um bocadinho complicada, quer dizer, não é complicada, é muito trabalhoso, porque temos que buscar muitas bases de dados toxicológicas para fazer a avaliação toxicológica. Portanto, o livro tem 517 páginas, tenta abordar todos estes aspectos e junta aqui as argilas e os sabonetes. Que é uma coisa que outros livros da concorrência não têm, é as argilas e os sabonetes fundamentais do pigmento. As argilas, também vi aqui alguns estantes com argilas, nós nunca devemos referir as argilas pela sua cor. É um erro que estamos a cometer. Há argila verde, há argila vermelha. Porque a mesma argila pode apresentar várias cores. Pode acontecer. Então devemos nomear as argilas pelo seu nome, chamá-las pelo seu nome. Caulinite, ilite, motilonite. O INSI, a nomenclatura INSI, permite denominar as argilas pela sua origem geográfica. Por isso é que nós dizemos Gassul ou Rassul é uma argila marroquina. Não estamos a ter a composição química. Portanto, as argilas, os sabonetes, está aqui tintim por tintim, como qualquer pessoa nunca se dedicou, pode fazer um sabonete. E tem os sais de banho. Os sais de banho é uma coisa que não tem dificuldade nenhuma. As plantas medicinais e os óleos essenciais. E os shampoos? O shampoo é o tal, todo o têxtil ativo para fazer o shampoo é muito químico. E se repararem na composição do shampoo que se calhar estão lá a utilizar, parece esta terminação. Laurete acaba em TH. Quando o nome químico acaba em TH, e está aqui explicado também no livro, quer dizer que foi tratado com óxido de etileno. São álcoois gordos. Quer dizer, lá está, a natureza, os químicos vão à natureza, vão ao coco, tiram os ácidos gordos do coco, transformam os ácidos gordos em álcoois gordos. Mas depois, para ficarem mais suaves, são tratados com óxido de etileno. Aquilo que utilizamos no shampoo mais suave são os tensioativos derivados também do óleo de coco, mas que não são são reações, lá está, de origem natural, reações de condensação com a glucose. São o coco glucosido, o óleo glucosido, mas lá está, muita química sempre, mas os ingredientes são de origem natural. E então eu fiz uma série de anexos, o livro tem uma série de anexos. Eu tenho um glossário, tenho os cosméticos, tenho um índice homicídio, tenho um dicionário de ingredientes e depois como tem poucas fórmulas químicas, para não
tornar o livro mais complicado, remete para bases de dados em fórmulas químicas. Portanto, se algum estudante quiser fazer um trabalho de cosmética, vem aqui às bases de dados de fórmulas químicas para ir buscar. Nesta nova edição, uma coisa que eu dei muito ênfase foi aos protetores solares. E os protetores solares, então aqui é que não são naturais nem de origem natural, são todos químicos. São moléculas sintéticas, tudo de origem química e que absorvem as radiações, não ultravioleta, ultravioleta A, ultravioleta B, a luz azul. E eu tinha aqui uma composição, uma formulação de um protetor solar natural. Só que depois tive medo aqui. Porque os dermatologistas depois dizem, isso não tem efeito, isso não tem efeito. É por essas coisas que aparecem cancros cutâneos. E disse, eu fazia um protetor solar com manteiga de cacau, óxido de zinco, óxido de titânio, sem estes filtros químicos. Depois eu dizia, isso não é tão bom como os filtros químicos. Os protetores solares, mas têm aqui os filtros químicos todos não os que se encontram no mercado. E também desenvolvi um capítulo também muito difícil, que é os odorizantes, porque os odorizantes, eu fiz alguns odorizantes naturais, e as pessoas diziam assim, isso num dia de verão, ao fim do dia cheira a transpiração. Agora, continua-se a usar os sais de alumínio, que não tem perigo para a saúde, se tivesse perigo para a saúde. Isso é um dos conceitos que eu gosto sempre de dizer. Não tem perigo, se tivesse perigo, estava proibido. E tudo quanto tenha qualquer perigo para a saúde, está proibido em cosmética. Está proibido. Eu às vezes vejo, já tenho visto assim nos montes da lenda, cosméticos com ingredientes proibidos e digo assim, olha, eu já estou reformado, não fiz essa expressão de nada. Já tenho aqui uma coisa brasileira, que é proibido na Europa, que é o jaborandi, uma planta brasileira. Assim como o minoxidil também está proibido em cosmético. Tudo quanto possa ter um perigo para a saúde, portanto, não há cosméticos perigosos para a saúde. E recentemente foram proibidos, eu depois tenho isso aqui na parte de legislação para explicar, substâncias que eram usadas há dezenas e dezenas de anos e que depois os peritos acharam que teria algum perigo para a saúde e proibiram um produto para a caspa, que era o piritona de zinco, o sol de zinco, e proibiram um componente dos perfumes, que também acharam que tem perigo, uma coisa que tem nomes químicos, tudo quanto metilfenilpropional. Tudo quanto possa ter qualquer perigo é proibido e fermenta apreende. E agora, eles estão agora com uma questão, eu vejo na internet, eu recebo as comunicações que é a cannabis. Aparecem aí de vez em quando no mercado cosméticos com cannabis e depois aparece o internet a apreender tudo. Então é assim, o problema do cannabis é assim, se tem óleo de cannabis, o óleo de cannabis está aqui escrito num livro, é um óleo de papel, óleo de semente, não tem perigo nenhum. Só que se põem lá a folha de cannabis em grande destaque e põem em grande destaque um produto cosmético com cannabis, eles dizem que é falsa publicidade. E entra na parte das falsas alegações. Porque aquele produto tem um óleo vegetal que eu por acaso até já tinha usado em massagens. O óleo de cannabis eu fui operado há pouco tempo e no cicatriz era com óleo de cannabis. Portanto, se tem óleo e estás a pôr em grande destaque a cannabis, é falsa publicidade. Se por acaso tem ingredientes da cannabis, estão proibidos. Entre eles eu podia ter um internet podia ter tudo. Pronto, estamos a chegar ao fim. Pronto, muito obrigada. Agora vamos às perguntas. Só dizer uma coisa. Este senhor, eu estou a dizer este senhor. Eu especialista em botânica. Eu estive há pouco tempo na Ilha de Santiago, Cabo Verde,
Sim, sim. E vi os jardins Nimo. Jardim? Nimo. Ah, o Nimo, depois eu vi na revista. Ao mesmo tempo havia uma exposição de plantas medicinais para no museu, mas não tinha o Nimo. E eu perguntei, então, antigamente utilizava-se isto para... Os piolhos. Não para os mosquitos. Para Para mosquitos. várias coisas, e agora ninguém liga. Pasta de dentes. Agora farmácia ninguém liga. Não é mesmo das Eu utilizações. trouxe umas sementinhas e tentei semear, não nasceu nada. Pois é tropical. É tropical. Elas têm plantam mesmo É essas tropical. árvores para sustentar as pragas. São Depois muito desta vez, uma vez nós mostramos, em 1966, Mas há cá. fomos à Ucrânia e estivemos na área de Kreshchatik. Palmelas. Kreshchatik, portanto, é Kiev. É uma avenida muito bonita que tem castanheiros ainda, do lado são... É uma dá um do rosto. lado são brancos. É uma arte tanto pode ser branco como pode ser cor-de-rosa. É lindo, lindo, lindo. Cuidado, porque as castanhas são parecidas com as castanhas que se comem, mas estas são tóxicas. Mas nota-se, geralmente são maiores e são mais brilhantes. A casca é mais brilhante. É. Não é preciso ir tão longe, basta ir a. Nós temos cá no... Não sei se alguém tem alguma pergunta para Temos fazer. muito. Deve ir ao Jardim Botânico na ajuda. Tem uma pergunta? É muito lá. Fecha já faz as perguntas. Diga. Diga. Posso? Eu não tenho. Não, ninguém tem. Qual é o editor e o preço do livro? No fundo, isto é pouco. O livro está à venda, vai estar à venda 30 euros. Não é? Uhum. Não é? Qual é o editor? A editora é Saúde Atual, Saúde Total, ok. que é também uma revista. Também tem uma revista? É uma revista, sim, chamada. É melhor que Uma revista tem 25 anos Ok. vale a pena ver, vale a pena. e que Não sei como é. produz também livros. Depois tem que passar Ok, de uma a outra.